Tudo bem, pessoal? Como já deu para vocês perceberem nos vídeos anteriores, eu tive a oportunidade de ir para o Japão e passei num local chamado Okinawa, que é uma ilha no sul do país. E lá eu tive a experiência de vivenciar várias coisas e aprender muitas coisas diferentes. E hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de fazer o Dr. Fish lá. Dr. Fish? Mas você já não fez isso uma vez? Realmente, o Dr. Fish em si, que é colocar os pés no tanque com um monte de peixinho, isso eu já fiz há uns 3 anos atrás quando eu fui para a Coreia e já postei o vídeo. Só que os peixes do tanque onde eu fiz lá na Coreia, eles eram desse tamanhinhos e era bem pouquinho peixe, não tinha muito. Quando eu cheguei lá em Okinawa e fui passear lá em Okinawa World, que é tipo um parque temático da antiga estrutura de Okinawa, lá tinha 2 tanques, 2 aquários, né, vamos dizer, de Dr. Fish. E lá tinha um que os peixes eram desse tamanhinhos, que nem o outro que eu tinha feito, mas tinha muito peixe. E tinha um outro tanque do lado que os peixes eram tipo assim. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eles eram grandes, vocês vão ver que eles eram grandes. E tinha um monte de peixe. Eu fiquei mega morrendo de medo, mas eu resolvi fazer aquilo mais uma vez, só que a quantidade de peixe era desesperadora. Daí a senhorinha lá do estabelecimento me disse que se eu quisesse só experimentar assim, ver como é, que era para escolher o de 15 minutos. Mas se eu quisesse realmente fazer uma limpeza, como fosse terapêutica, era para fazer o de 30 minutos. E aí eu tomei coragem, escolhi o tanque dos peixes maiores e fui fazer o de 30 minutos. E aí ela disse, olha, você só tem que aguentar com o pé aí dentro os primeiros 10 segundos sem tirar de jeito nenhum. Porque daí a cócega passa, porque você fica menos sensível. Mas não foi bem assim que aconteceu. Mas cócega! Apesar dos peixinhos serem maiores e vir um monte de uma vez, não dói absolutamente nada. Só que eles ficam cutucando e faz muita cócega. E eu realmente aguentei os primeiros 10 segundos e diminui. Mas assim, diminui um pouquinho desse tamaninho. E depois que passou esses 10 segundos, eu continuei sentindo cócega. E eu parecia uma maluca, tava morrendo de vergonha. Porque dava vontade de rir. E aí eu botava a mão assim no olho, aí eu botava a mão na boca, eu virava para baixo, virava para outro lado porque eu queria dar risada. E eu tava sozinha sentada lá no tanque e eu não queria ficar rindo sozinha do nada, porque aí passava um monte de gente pela lateral e ficava olhando. E aí a senhorinha do estabelecimento veio perguntar se estava tudo bem. E aí eu falei para ela que eu tava com vergonha porque parecia uma louca ficando rindo sozinha, sentada aqui no tanque. E aí ela, muito simpática, falou que ela ia ficar ali do meu lado conversando comigo, assim eu ia poder dar risada à vontade. Ai, fala sério, que mico. Aí lá pelas tantas, quando os peixinhos começaram já a se espalhar um pouquinho, que eu acho que as peles mortas já estavam diminuindo, ela falou assim, olha, abre assim bem os dedos do pé, que aí ele vai limpando toda a parte assim de dentro. Gente, pra que eu fui ouvir a mulher? Na hora que eu abri o pé, o peixinho entrou assim, entre o dedão e o segundo dedo. Eu quase morri de tanta cócega, não sabia o que fazer. E eu tava com medo de fechar o dedo e de repente prensar o peixe lá dentro. Eu sei que é besteira, mas foi muito engraçado. E aí, depois que terminou os 30 minutos, que eu tirei o pé, eu fiquei super, hiper, mega impressionada, porque o meu pé e um pedaço assim da canela até onde estava dentro da água, gente, a pele ficou brilhando, lisinha, sem uma pele morta, super, 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 super limpo, parecia até bumbum de neném. Nunca tinha visto o meu pé tão lisinho daquele jeito. Então, apesar de ter sido uma experiência bem estranha, e deu vontade de rir um monte e foi meio esquisita a sensação, eu até faria de novo para poder ficar com o pezinho daquele jeito.
E aí, naquele dia, inclusive, eu tinha já andado um bocado e o meu pé já estava meio inchado já. Até porque eu já tinha andado uns dias anteriores também. E o meu pé tinha simplesmente desinchado. Eu não sei se foi a água, não sei se foi o peixe, eu não sei o que foi, mas eu sei que foi um milagre no meu pé. E eu espero que o dia que vocês tiverem a oportunidade, vocês tenham coragem e ousadia o suficiente para colocar os pezinhos dentro daqueles tanques cheios de peixinhos. O pé vai ficar lisinho, lisinho e vocês vão ficar surpresos. Então a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar compartilhando mais coisas e mais aprendizados da minha viagem para o Japão.